Caso surpreendente. O Nate se aproxima dessa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela fica muito bem de vermelho. Ela agradece, então ele se apresenta e em seguida pergunta para onde ela vai. Ela diz que vai encontrar com as amigas dela e ele pergunta então se ela já tem planos. Ela diz que vai sair para beber e ele pergunta se é agora e se é perto dali. Ele diz que ela deveria mostrar os lugares para ele e fala que ele acabou de se mudar, mas ela diz que não mostra a cidade para pessoas que ela não conhece. Ele pergunta por que não e fala que ela está parecendo até uma guia turística e que assim ele poderia conhecê-la melhor. Ela diz que não e ele pede o número dela. Ela diz que não e fala que hoje a bandeira está vermelha para ele. Ela fala que tem namorado e ele diz que ela já está parecendo uma bandeira vermelha e como ela tem namorado, ele vai nessa. E ela fala que tudo bem e já ele diz para ela ter uma ótima caminhada. Quando Nate entra no carro, ele percebe que ela está voltando e fala que ele quer saber o que ela vai dizer. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que se ele está dentro do carro, então é porque o carro é dele. Ela fala que ele não disse que ele tinha um carro, senão ela poderia ter mostrado os lugares para ele. Então ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele. Ela fala que ele poderia ter dito alguma coisa e ele pergunta se ela não lembra como tudo aconteceu. Ela diz que não e ele pergunta se ela já esqueceu e em seguida fala que isso é muito louco e que ela tem a memória fraca. Ela começa a rir e diz que não lembra. E já ele diz que já conheceu muitas garotas que assim como ela ficam com amnésia assim de repente. Mas em seguida, para deixar a conversa mais leve, ele muda de assunto e pergunta se ela ia sair com as amigas dela. Ela diz que sim e pergunta se ele quer ir com ela. Ele fala que na verdade agora ele estava indo numa festa na casa de um amigo dele. Ela pergunta onde, ele fala que é nas montanhas. Ela fala que parece legal e pergunta o que eles vão fazer. Se vão beber com as amigas dela ou se vão para a festa com os amigos dele. Ele fala que isso é estranho porque ele estava tentando conhecê-la, mas ela não estava muito interessada. Ela diz que isso aconteceu porque ela não o conhecia. Ele fala que estava tentando conhecê-la, mas que ela não estava interessada em conhecê-lo e que parecia estar com pressa. Ela diz que antes ele era um cara andando na rua e que agora ele tem um carro e que isso é muito diferente. Ela pergunta o que ele quer fazer e já ele pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que talvez eles possam beber com as amigas dela e que depois eles podem ir para a festa. E depois disso ele sugere que ela entre no carro. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que ele sente que se ele não tivesse com esse carro, ela não estaria ali falando com ele. E ela diz que provavelmente não. Ela fala que isso mostra que ele é bem sucedido e que isso conta muito e que o coloca no mesmo nível que o dela. Ele fala que é muito louco ouvir uma coisa como essa e pergunta qual é o nível dela. Ela diz que ela trabalha para ela mesma e que ele não vai encontrar uma pessoa com um corpinho como o dela. O Nate diz que tem muitas garotas bonitas por aí. Então ela fala que ele não vai encontrar nenhuma com o abdômen tão trabalhado como o dela. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim, então ele pede pra ver. Ela diz que pra isso ele tem que se decidir pra onde eles vão. Ele fala que dá pra ver que ela se dedica muito na academia, mas que ela vai precisar sair do carro. E diz que desde o começo ela deixou claro que é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que já que é isso que ele quer, tudo bem. E já ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada. O Nair se aproxima dessa garota, faz um elogio e em seguida pergunta o nome dela. E mais uma vez ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Nair. E ela diz que é um prazer conhecê-lo, mas mal olha na cara dele. Ele pede pra ela ir devagar e fala que ele só gostaria de saber o nome dela. Ela fala que não vai dizer, então ele pergunta se ela tá agindo assim porque ela tem namorado. E como ela não responde, ele fala que já entendeu. O Nair fala que ela não deu muita conversa pra ele e que se ela não voltar, ele vai partir para a próxima.
Ele abaixa o vidro e pergunta o que aconteceu, e ela pede para ele dizer o nome dele novamente. Ele pergunta por que ela quer saber o nome dele. Ela diz porque ele tem um carro legal, então isso agora importa. Ele diz que entendeu, fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. E em seguida ele pergunta por que ela foi tão rude com ele. E como ela diz que tem passado por muitas coisas no momento, ele fala que entende e pergunta se ela está bem agora. Então ela diz que agora ela está melhor. Ele fala que está tudo bem, pede para ela esperar e diz que vai sair do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que na verdade estava indo pegar o carro dela. Ele fala que provavelmente ela já deve ter planos para agora. Ela diz que estava indo para um restaurante com as amigas dela. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é dali mesmo de Houston. Ele fala que acabou de se mudar para ali há pouco tempo, que estava caminhando pelo bairro tentando fazer uma nova amizade. Ele fala que por isso que ele tentou se aproximar dela, mas que ele percebeu que ela não estava muito interessada. Ela diz que não e fala para ele que, como ela disse, ela só não está tendo um dia muito bom. Ele muda de assunto, fala que ela tá muito bonita e que ficou muito bem nessa roupa. E depois que ela agradece o elogio, ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. Bom, e já dentro do carro nós vamos direto ao momento em que o Nair pergunta qual tipo de cara que ela gosta. Ela diz que ela gosta de homens bem-sucedidos, inteligentes e, claro, tem que ter um carro legal e que também tenha um sorriso bonito. Ela diz que ele parece ter um sorriso legal e ele agradece. Ele fala que ela também tem um sorriso bonito e pergunta o que ela vai trazer para a mesa. Ele fala que se ela quer um cara que tenha tantas qualidades, ela também deve ter alguma coisa para oferecer. Ela diz que ela tem ela mesma para oferecer. Ele pergunta se ela está falando da aparência dela e fala que isso é muito louco. Ela fala que ela é bonita e que tem um corpo legal. Ele fala que isso é bom, mas que não é suficiente para dizer a verdade. Ele fala que ele acha que isso está sendo uma perda de tempo, porque desde o começo ele está percebendo que ela é interesseira. Ela pergunta se ela é interesseira e, como ela fala uma palavra bem pesada, ele fala para ela dar um fora do carro dele. O vídeo começa com o Nate dizendo que essa garota que está vindo fica muito linda nesse vestido. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela diz que mora por ali, ele pergunta se ela gosta. E ela diz que ama morar ali. Então ele diz que acabou de se mudar para ali, muda de assunto e fala que ela ficou muito linda nessa roupa. O Nate pergunta para onde ela estava indo. E ela diz que está indo curtir uma piscina na casa da amiga dela. Ele pergunta se ela vai tão bonita assim para a piscina e ela diz que sim e fala que vai ter uma festa. Ele fala que agora ele entendeu e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala que não está com cabeça para isso agora. Ele pergunta se no momento ela está se focando nela mesma e em seguida pergunta o que ela acha daqui para frente começar a se focar neles dois. E pede o número dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela faz na cidade e ela diz pra ele que trabalha e ele pergunta se ela trabalha muito. Ela fala que trabalha muito e ele diz que é assim como ele. Ele fala que isso pode ser um problema porque um não pode ter tempo para o outro. E já ela diz que realmente ela é uma mulher muito ocupada. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele fala que está muito quente e que ele gostaria de continuar a conversa com ela dentro do carro dele. Ela fala que pode ser e ele pergunta por que ela está olhando assim. Então ela diz que apesar de tudo ele ainda é um estranho. Ele fala pra ela não se preocupar porque ele não vai sequestrá-la e diz que vai abrir a porta pra ela. E já ela diz que ela espera mesmo que ele não a sequestre. Bom, e se fora do carro a conversa já estava boa, dentro do carro com ar-condicionado a conversa estava ficando cada vez melhor. Mas isso só até o amigo do Nate chegar metendo o pé na porta. O amigo do Nate pergunta o que ele está fazendo até agora com o carro dele.
Ele pergunta se ele está brincando e pede para ele sair do carro. E em seguida pergunta, afinal de contas, quem é essa garota. O Nate pede para ele deixar eles terminarem a conversa. Já o amigo dele diz que ele não teve coragem nem de botar gasolina. O Nate pergunta por que ele está fazendo isso com ele, que ele está tentando conhecê-la e que vai ser rápido. O amigo do Nate diz que ele está fazendo um papelão e que ele não deveria fazer a garota passar essa vergonha. O Nate pergunta por que ele está fazendo ele passar vergonha na frente da garota. E pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Então o amigo do Nate diz que eles são amigos, mas que ele não pode sair pegando o carro dele sem avisar. Então o amigo do Nate tenta se apresentar para ela, mas ela fala que está bem. Ele pergunta se ela quer uma carona, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e como ela diz que tem certeza, ele fala que ela que sabe, mas que ela vai sair perdendo. O Nate pergunta, depois dele ter feito tudo isso, se ele ainda acha que é amigo dele. E fala que ele pediu para cuidar do carro dele, que foi isso que ele fez. E depois que ele vai embora, o Nate pede desculpas e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai abrir o jogo, e fala que fez isso para tentar impressioná-la, e que ele pensou que se ele tivesse com o carro, teria mais chances com ela. Ela diz que ele não deveria ter feito isso e que no caso dela, um carro não vai impressioná-la. Ele fala que quando a viu, achou muito bonita e que ela faz o tipo dele, mas que ele achou que ele não conseguiria o número dela. Bom, e pelo que deu para perceber, mesmo depois de todo esse papelão, ela ainda está interessada em conhecer o Nate. Mas por final, é claro, ele acaba contando que é uma pegadinha. Holanda aborda essa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que está muito ocupada agora. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele ainda tenta insistir, mas ela fala que está ocupada e que não está com muito tempo agora, então ele se despede dela. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não entendeu. Ela repete a pergunta novamente, ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela diz que o carro dele é muito legal, e ele fala que ele também acha, e em seguida pergunta o que ela quer. Ela diz que nada demais e que só resolveu voltar para falar com ele, mas ele pergunta se ela não estava ocupada. Ela fala que é verdade, mas que dá para conversar com ele, então ele diz para ela chegar mais perto. E quando ela se aproxima, ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela diz que ela sabe que ela não deveria ter falado assim com ele. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela pergunta se ele não quer sair, mas ele fala que não entende, então ela repete novamente. Ele diz porque ele sairia com ela se ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que é verdade, mas que ela mudou de ideia e que ele fica muito bem nesse carro. Ele pergunta se antes ele não estava bem, ela fala que estava também. E em seguida diz pra ele que ela gosta de homens que tenham carros legais. Ele fala que ele também é um homem que gosta de carros legais e pergunta cadê o carro dela. E depois que ela diz que o carro dela está no prédio, ele fala que pensou que ela estivesse ocupada e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não está tão ocupada, ele fala que ela está mentindo à toa. Ela fala que não está mentindo, ele fala que é exatamente isso que ela está fazendo. Ela diz que até estava ocupada, mas que ela pode adiar para poder falar com ele. Ele fala que entende e em seguida pede o número dela. E depois que ela dá o número, ele fala que vai ligar quando for conveniente para ele. Ela pergunta por que ele está falando assim e ele diz que ele está falando da mesma maneira que ela falou com ele. Bom, mas por final ele pede para ela dar a volta e entrar no carro. Ele fala que estava ali pensando e tentando descobrir porque ela está com uma energia totalmente diferente do começo da conversa. Ela diz porque ela gosta de homens bem-sucedidos e que não sabia que esse carro era dele. Ele fala que então provavelmente ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela diz que não tem o costume de fazer isso, mas ele fala que foi exatamente isso que ela fez. Ela diz que ela é assim e que ela procura um homem que possa cuidar dela. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e ela já está falando em alguém que possa cuidar dela. Ele fala que isso não vai funcionar porque ele não gosta de interesseiras. Ela diz que se é isso que ele acha e ele fala que não acha, ela é interesseira. Ela fala que talvez ela seja e ele fala que com certeza, porque se não fosse o carro ela não voltaria para falar com ele. Ele fala que tudo bem e diz que ele sabe que ela só voltou pensando no que ele poderia proporcionar para ela.
E em seguida ele fala que já que é assim, é melhor ela sair do carro dele. Ela deseja boa sorte para ele e ele deseja um ótimo dia para ela.